Nosso sucesso é você com a gente, aqui no show do Fernando Sérgio. Fala, Titio! Alô, Rio! Alô, Brasil! Alô, mundo inteiro! Ah, Titio, peraí, peraí, para com essa cantoria aí, pô! Ah, sou eu, aqui o Pato, Pitu, pois é, você viu meu penteado, Titio, hoje eu estou revolts. Que isso, rapaz? Que negócio de revoltos é esse? Ah, abreviatura de revoltado. Não aguento mais. O que não aguenta mais? Eu preciso ser reconhecido mundialmente. Quá, 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 quá. Olha, um abraço pra você. Já tô indo. Bom programa. Tchau, tchau. Minha gente querida, cada vez mais atrevido esse Pato Pitu, não? Um abraço a todos vocês. Bom dia, mas... Bom dia não, boa tarde, Fernando Sérgio. É o que dá, né? Fazer programa de manhã o tempo inteiro, aí você fica condicionado. Eventualmente, se você não toma cuidado, você vai dar bom dia o tempo inteiro, né? Mas, meus amigos queridos, sinceramente, eu vou até aqui porque eu botei um papelzinho que eu anotei e o negócio é ficar descontraído, né? Não? Eu anotei um papelzinho bonitinho, onde será que não dá, que a iluminação não dá, mas que foi para falar, já está logo aqui embaixo, para falar com vocês a respeito do assunto, do primeiro assunto do dia de hoje. Que tristeza, eu acordei de manhã e liguei logo no noticiário e vi a cena que foi filmada pela televisão, foi passada pela televisão, da prisão do Dr. Edmar Santos, que foi secretário de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, né? Que suspeição de superfaturamento, parece que os bens dele sofreram arresto, ou seja, arrestaram os bens até 36 milhões. Mas será que esse homem tem tudo isso de bens? Né? Que se tiver, a medicina, pelo menos para ele, deve ter dado muito dinheiro, né? De qualquer maneira, é aquela história, esses 36 milhões, segundo o Ministério Público, é aquilo que se calculou, digamos assim, de superfaturamento com relação à compra de respiradores, que até agora os respiradores, dos 1.000 respiradores comprados pelo Estado, apenas 52 estão aí à disposição, mas não servem para Covid, porque são respiradores para cirurgias e que na verdade tem uma limitação de uso de 7, 8, 10 horas, segundo os médicos que eu tive a oportunidade de entrevistar. Então foi comprado errado. E parece que tem mais 80 e poucos também parados em algum lugar que também não servem. Então é aquela história. Agora eu fico pensando, meu Deus do céu, que vergonha, não é? Vergonha minha de ser brasileiro quando acontece uma coisa dessa, quando você sabe que o Estado saiu de uma verdadeira roubalheira por parte do senhor Sérgio Cabral, que está aí condenado a 200 anos de prisão. Claro que não vai cumprir isso, até porque não terá vida para isso, mas em última análise também tem esse diabo dessa progressão de pena, que se duvidar mais cedo ou mais tarde, de repente encontram um juiz um pouco mais condescendente e essa figura acaba saindo, vai ficar a domicílio, essa coisa toda que aconteceu agora com o Queiroz e a mulher dele, né? O Queiroz ainda está certo, ficou preso e tal, não está muito certo, mas vem lá o Moraes e não, então o ministro Moraes, então pode ser, porque ele tem câncer, ele tem que ser tratado, e a mulher dele para tratar do outro. Só que a mulher dele, ela estava procurada pela justiça, quer dizer, e ela estava foragida. E ainda assim foi beneficiada com a prisão domiciliar, com tornozeleira para um e outro. Mas voltando ao assunto das prisões, então esse cidadão que teve a postura, a posição de secretário de saúde, e o senhor Witzel? O senhor Witzel andou agora prestando depoimento, vai ter que explicar muito direitinho exatamente por que ocorreu toda essa lambança sob o governo dele. Gente, eu passei muitos anos no rádio, fazendo debates, recebendo autoridades, as mais diversas. Quem me acompanhou, quem acompanhou a trajetória minha, tanto na Globo, quanto na Tupi, quanto na Manchete, e ultimamente até na Tupi, sabe do que eu estou falando, né? Então, muitas vezes, inúmeras vezes, alguns políticos ousaram dizer: se votou errado é porque o povo não sabe votar. Aí agora eu não aceito mais esse tipo de argumento. Você sabe por quê? Porque quem é que elegeu o seu Witzel? Eu não tô dizendo que ele seja culpado, não. Ele é suspeito agora
e tem que ser naturalmente analisado através dos seus próprios depoimentos. Mas infelizmente isso é coisa de má gestão, no mínimo, né? Há uma pergunta que tem que ser feita: o senhor é honesto? Porque honestidade é obrigação, não é nenhuma coisa diferente disso. Todos nós teríamos de ser notadamente honestos, né? Então, ora, quem votou? Eu não votei no senhor Witzel. Eu não tive candidato para governador e muito menos para presidente. É um direito que eu tenho de um cara de mais de 70 anos. Entendeu? Então eu estou isento, embora eu não tenha nada contra quem votou A ou B e acha que é melhor, que não é e tal. Eu acho que só não pode achar por simpatia. Eu acho que tem que achar por competência. Mas eu entendo o seguinte: quem votou no Witzel votou teoricamente em competência, né? Hoje, um homem que chegou a juiz. Tenho hoje um amigo que está namorando uma menina que tem direito e fez o direito, é advogada, e que o sonho dela é ser juíza. Então ela estuda, e ele estava falando: Fernando, às vezes não dá tempo nem da gente namorar, porque ela está estudando, porque se faz necessário para o cara passar no exame e conseguir ser juiz de direito. Então, de repente, se o senhor se apresenta como juiz de direito, muita gente justificadamente votou nele, como poderia ter votado em outros candidatos, né? Mas votou nele, quer dizer, um homem teoricamente preparado. Aí você pode perguntar: Fernando, por que você não votou nele? Pode ser preconceito, mas eu não votei nele porque ele não tinha experiência de gestão. O que não quer dizer que eu esteja certo, né? Preste bastante atenção no que eu vou falar, porque eventualmente o cara pode não ter experiência de gestão e se tornar um grande gestor. Agora, vem cá, vamos falar nos milhões. Você faz com a pandemia uma compra, segundo o que eu ouço dizer, porque primeiro era 800 milhões, depois caiu para 720 milhões, teve um adiantamento de 36 milhões que ninguém sabe, ninguém viu onde é que está, não é? Então, você faz uma compra para salvar vidas de 800, que caiu teoricamente para 720 milhões, como dizem, e compra tudo errado. De início, a estranheza do senhor Edmar Santos, seu secretário de saúde, mas ele ter delegado o poder, não é, para o seu segundo, deixa eu até botar o óculos aqui para ver, porque o programa é assim mesmo, é à vontade, você não vai reparar, né? Tem um óculos novo que me deram, mas eu gosto mais do antigo. Mas de qualquer maneira tá aqui, olha só. Deixa eu ver aqui, ó. Pois é, então estava o Edmar, o Borges da Silva. O Borges da Silva foi o cara que, o subsecretário, que assinou a compra. Agora, a pergunta é: por que o secretário não coassinou, se for o caso? Então esse Borges já estava preso. Não só ele, o Borges da Silva está preso, não é? E também o Gabriel Neves, também preso. Tinha a ver com finanças no governo. Faltava quem? Faltava o Edmar Santos. E o Edmar Santos, muitas vezes eu vi pela televisão com uma postura bacana a postura. Eu falei: poxa, que bacana. Cheguei até a admirar, falei: poxa, legal, no início da pandemia, né, tinha uma postura elegante, o governador também cheio de conversa, né, e de repente acontece isso. Quer dizer, ele subdelega, né, para o subsecretário a capacidade de compra, e o subsecretário assina e compra, e de repente desconfiou-se que alguma coisa estava errada nisso, porque dos 1.000 aparelhos que foram comprados, pouco mais de 100 aparelhos chegaram no Rio de Janeiro, 140, uma coisa assim. E todos fora de uso, quer dizer que não poderiam usar. Por quê? Perguntei, por exemplo, ao doutor Munhoz, meu querido amigo, o Munhoz falou: Fernando, isso aí, esse tipo de respirador é para operação, então ele dura 6, 8 horas, mas não é o respirador que se deve ter numa UTI, porque eu não sei se vocês sabem, aí eu fui saber com o doutor Munhoz, com o doutor Provenzano, com o doutor Hernani Sampaio, esses queridos médicos que me cercam, doutor Rodrigo Pego, né? E a informação que me deram, o próprio Oscar Berro também me deu isso, a informação eu não tinha, é que o respirador, quando a pessoa está entubada, tem que parar o pulmão, porque é o respirador que faz às vezes do pulmão. E aí, imagina daí o risco que acontece, né? Então o respirador não pode parar, porque se ele parar a pessoa morre,
ou então, no mínimo, tem uma crise que pode levar à morte. E esse tipo de respirador que eles compraram é um respirador que só pode para uma operação. Uma operação pode durar 8 horas, 10 horas, até 24 horas, mas que não aguenta, não pode ligar, não pode ficar constante. E aí desconfiou-se tudo, porque de repente esse senhor, diante da lambança, o governador, só pode ser o governador tira ele da Secretaria de Saúde, mas bota numa secretaria especial de acompanhamento do Covid, ou que lá nome tenha. Quer dizer, mas peraí, isso caiu para cima? Essa é a pergunta. E aí, a partir de um certo momento, o Ministério Público pediu a exoneração dele, mas ele se antecipou e se exonerou. Só que não ficou longe de qualquer suspeita. Pelo contrário, no dia de hoje, foi lá a polícia e prendeu o cidadão, um belo apartamento da Zona Sul, né? Que bom, todo médico, desde que bem sucedido, tem o direito de ter. Não estamos falando isso com aspas ou com ironia. Apenas lamentando, porque é um negócio muito triste, né? Porque quando a gente tem essa oportunidade de ter uma profissão, como eu tenho a de radialista, de jornalista, e mesmo até da época que fui ator, quando a pessoa se torna médico, né? Quer dizer, meu Deus do céu, se torna médico e faz o juramento para poder salvar vidas. E de repente acontece esse tipo de coisa. Evidentemente, quem tem que dar explicação muito bem explicada para a sociedade, que está rolando até um pedido de impeachment da Assembleia Legislativa, aprovado pela totalidade, né? Me parece, não tenho certeza que teria havido uma abstenção, se é que houve. Tem muito a explicar, porque das duas uma, né? Ou delegou o poder demais, e aí foi ingênuo e, lamentavelmente, incompetente, ou teria sido desonesto. A verdade é que é lamentável. É lamentável, a gente vai aguardar. O Estado foi surrupiado tantas vezes, teve os problemas da dupla Garotinho e a mulher dele, teve problemas com o Sérgio Cabral, teve problemas com o Pezão, e agora o governador está até meio sumido. Eu estaria, se eu tivesse sido, digamos assim, tão descuidado, para usar uma palavra mais leve, ficaria, meu Deus do céu, né? Então a gente vai acompanhar isso aí de perto, né? E por outro lado, a gente fica muito feliz porque acontece o seguinte: o Covid está diminuindo no Rio de Janeiro, claro, a gente fica muito triste com as mortes que estão ocorrendo, mas o número daqueles que estão entrando está cada vez menor. Isso é muito bom, né? Mas o que quer dizer que a gente não deve deixar assim os cuidados de lado, né? Sempre ter o cuidado da máscara, sempre ter o cuidado de lavar as mãos, sempre ter o cuidado de usar a máscara para proteger o outro. Você vai se proteger, mas você vai proteger o outro das gotículas. Fernando Sérgio, por que você não está usando a máscara? Porque eu estou em casa. Mas onde quer que eu vá, eu vou com a máscara, né? Porque hoje em dia está custando R$5 uma máscara. Eu tenho uma coleção de máscaras aí, que é importante não só para a minha saúde, como é importante para a saúde do outro. Muito bem, o programa do dia de hoje está recheado de coisas boas, eu imagino que você vai gostar. E depois eu vou fazer um comentário também a respeito da televisão, mas depois. Eu quero mandar um abraço para o Elvira Araújo, boa tarde, estou com o computador aqui no colo, né? O Fábio Bito foi preso e tem que pagar pelas mortes de pessoas e tem que devolver o dinheiro dos cofres públicos. É verdade. A Ana Lúcia Palmieri, boa tarde, Fernando. Cláudio Carvalho de Moura, meu querido amigo gaúcho, grande gaúcho, né? Que trabalhou comigo na Globo, né? Fiz uma amizade, não foi muito tempo, porque foi a minha segunda vez na Globo. Eu fiquei, eu acho que 8 meses, 9, e fui para Tupi. Mas um grande operador de rádio, uma grande figura humana, gaúcho de Rio Grande, tchê. Um abraço, gaúcho. Gosto muito de ti, você sabe disso. A Leila Fortunata, boa tarde. Ótimo fim de semana, obrigado, Leila. São tantas as pessoas
O Fernando Pereira, sempre assistindo, obrigado, Fernandão. Tem mais aqui, deixa eu ver, Pedro, e aqui emperrou o negócio aqui. Novos comentários chegando, tá bom, daqui a pouco eu digo então, agora já foi. A Laura Maria Afonso de Souza Pereira, muito bem. O Pedro Paulo Gomes entrou agora. Tem mais, André Luiz Cavalcante, boa tarde amigo, fica com Deus. Oi André, boa tarde para você. Pois é, então o que eu posso dizer é isso, né? É uma vergonha. Então eu vou responder agora, porque eu acho que eu tenho um certo tempo. Hoje é sexta-feira, eu preparei um programa todo especial para vocês verem, e daqui a pouco, lá mais para o final do programa, a gente vai ter o Nenel de Moraes. Nenel é um dos maiores compositores da música popular brasileira, através da entrevista virtual, através do Zap, né? Nós vamos conversar um pouquinho e tal. Então, vai ser isso, e a gente deve ter ainda algumas coisinhas aqui. Eu vou revelando aos pouquinhos, se você me desculpar, porque tudo a seu tempo. Eu tive uma pergunta outro dia, que depois que passou o programa, o Cláudio Werneck me perguntou: Fernando, você que é um jornalista de muitos anos, radialista de muitos anos, qual é o melhor jornal da televisão? Olha só que pergunta e que responsabilidade, né? Mas eu posso dizer para vocês o seguinte: com 18 anos eu era editor de um telejornal em Minas Gerais, né? É claro que era uma TV do interior, a TV Industrial de Juiz de Fora, que mais tarde se tornou até uma outra, parece que hoje é a Rede Alterosa, mas era isso, eu era o editor do telejornal, e com 18 anos eu tinha 2 anos de imprensa. Então alguma coisa eu sei. Naquela época era muito engraçado, porque ainda a TV Industrial começou em 64 e só foi conhecer o videotape em 66. Então, na verdade, era tudo ao vivo. Aí, mas Fernando, como é que você passava filme? Não havia disponibilidade de grandes câmeras, de nada disso. Então, os filmes que a gente recebia eram todos da USIS, United States Information Service, Serviço de Informação dos Estados Unidos. E ilustravam. Passava lá, na época tinha o Telecine, quem é de TV e é antigo sabe disso. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte: então eu tenho alguma experiência. Depois eu vim para o Rio de Janeiro, fiz o primeiro telejornal do SBT, exatamente aqui, está aqui acima, aqui, tá vendo lá? Quando eu ainda tinha muito mais cabelo do que tem hoje, e o cabelo era preto. Então eu fiz o primeiro telejornal da TVS e depois do SBT. Então alguma experiência eu tenho, trabalhei também, fiz comerciais para a Globo, essa coisa toda e tal. Então volta a pergunta do Werneck: qual é o melhor telejornal da televisão? É uma opinião pessoal, né? Eu fazia um programa na televisão que eu falava: fala sério, você sabe que eu não fico em cima do muro, mas em contrapartida você pode discordar ou concordar. Afinal de contas, longe de mim a pretensão de ser dono da verdade. Então, estabelecido isso, eu vou dizer, para mim, na minha opinião, sempre foi o Jornal da Bandeirantes. Sempre foi. Mais credibilidade, menos eu trabalhei na Bandeirantes um tempo, né, mas na Rádio Bandeirantes. Mas eu tenho um carinho todo especial. Não que eu não tivesse para alguns profissionais da Globo e tal, mas é diferente, né? Eu digo desses telejornais da noite, por exemplo. Então, por exemplo, você vê o jornal da Band, o que acontece? Ela dá as notícias do Covid, é verdade, mas com o seu tempo exato. Quer dizer, peraí, a gente está numa pandemia, mas você precisa viver, eu preciso viver, outros precisam viver. Você não pode ficar pensando só em pandemia, né? Então a Band, ela, digamos, se tiver 20 assuntos, ela vai dar 2 ou 3 assuntos a respeito da pandemia, que é a grande manchete do momento. E depois ela vai divulgar outras coisas que estão também acontecendo. Isso não acontece no Jornal Nacional da TV Globo, que é muito bem apresentado e tal, mas é um jornal antigo na sua... mas espera aí, Fernando, fizeram um cenário lindo, fantástico, espacial. Pois é, mas na minha época, quer dizer, na época que eu apresentava o telejornal, você tinha que ter essa postura aqui, ó. Sabe como é que chama essa postura? Cabide. Eu vou botar aqui para você, ó. Você tinha que ficar assim, para ficar bonitão, né? Até hoje, a posição cabide está no Jornal Nacional.
Os jornais mais modernos da TV Globo são o de manhã, o Bom Dia Rio, com o Fachel e a Suzana, que estão ótimos, fantásticos, soltos, opinando, conversando, tomando café. Gente, que isso? Que isso? Hoje em dia mudou essa concepção. Então, na minha opinião, quer dizer, do ponto de vista de credibilidade, é o da Band. Agora chegou, por exemplo, a CNN, muito bem, e dentro de um certo formalismo ainda, mas não tão formal, né? E isso sem levar em consideração que você pega um jornal nacional de ponta a ponta, 80%, 90% do jornal nacional é Covid. Pô, companheiro, depois não sabe por que está perdendo audiência, que ninguém aguenta. Não é que, mas é jornal nacional. Peraí, mas deixa Pernambuco noticiar de Pernambuco o que tem. Ou então passa uma linha. Eu escrevi muito telejornal, escrevi muito para a rádio também. Então você vai, por exemplo, onde é que é a praça principal? É Rio, São Paulo, não é isso? Então bota Salvador, tá certo. Então são linhas menores, que comem menos tempo e você dá uma dinâmica. E depois acontece o seguinte, no episódio da pandemia, todo mundo fica preocupado, né? Ainda ontem eu estava falando com o filho, pai, agora eu falei, agora não, agora continua com os cuidados que você tem, porque está abrindo isso, está abrindo aquilo, e eu sei que não é mole, eu tenho testemunhos de pessoas que saíram, que entraram, saíram, ficaram na UTI, conseguiram superar e dizem horrores. Então a gente tem que falar isso, é verdade. Mas a gente não precisa falar isso o tempo todo. E esse Jornal Nacional vem o tempo todo falando disso. Eu não sei se a orientação é do Bonner, se a orientação é de cima, mas meus pêsames. Não pode ser assim. E outra coisa de mau gosto, que outro dia eu estava vendo, falei, meu Deus do céu, mas aí é muito mau gosto. A gente sabe que as pessoas morrem, a gente sabe que o Covid é terrível realmente, e a gente lamenta profundamente a morte. Mas vem atrás dos apresentadores, vem a foto das pessoas que se foram, ou pelo menos que estariam com Covid. Eu quero crer que são as pessoas que se foram. A pergunta é o seguinte, quer apavorar mais ainda a população? Que falta de sensibilidade, não é não? Não estou dizendo a nível de política e tal, porque eu acho que política até tem que haver o a favor e o contrário. Isso aí, como eu não sou partidário nem de A de B, para mim, pouco me lhe frego, como se diz em italiano, né? Então, aí já é uma outra discussão. Agora, essa discussão da coisa formal demais, sabe? É que se perde a meu ver. Enfim, o Werneck, eu dei a opinião que eu tenho, que, como eu te falei, eu não sou dono da verdade, tá bom? Um abraço grande para você. Eu estou vendo ali a Ana, um abraço para você, Aninha. Deixa eu ver se tem mais gente aqui. Olha, Ana Zerlotini, Globo Lixo, diz a Ana. Olha, eu não acho não, Ana, tem muita gente boa lá, tem muitos profissionais bons, inclusive aqueles que lá estão apresentando. Eu acho o seguinte, as pessoas que são pró-governo acham que ela é contra o governo, e de uma certa forma até é. Mas por que ela é contra o governo? Porque tiraram as verbas dela. Mas peraí, tá vendo? Então era só interesse. Evidentemente que ela tem os seus compromissos, né? Agora, mas a Record não tem, a Rede TV não tem. Mas as verbas que foram tiradas da Globo, aparentemente foram em parte para a Rede TV e também a outra, a Record. Então, cada um puxa para o seu interesse. Quer dizer, o que eu acho, e continuo achando, é que faltou a habilidade do senhor Bolsonaro para poder conviver com todos. Ele é o presidente de todos. Ele não é o presidente só naqueles que votaram nele. Então, tudo é possível. Você vê ele agora, pena que agora está doente, Deus permita que se recupere, parece que está indo bem a recuperação. Mas ele agora tá numa versão do... Agora é Bolsonaro, Paz e Amor, né? Não teve Lulinha, Paz e Amor, agora é o Bolsonaro, Paz e Amor, pelo menos é o que se vê agora. Está tentando reaproximar como é que se diz, com a Câmara, e com o próprio Congresso Nacional, numa separação que ele mesmo causou.
Ele mesmo criou o problema. Esse problema com a Rede Globo, o dia que ele mudar o tom, muda esse problema também. E a Rede Globo, quer a gente queira, quer não, basta você ver a quantidade de afiliadas que tem a Rede Globo, é um negócio enorme. E outra coisa, com todo esse comprometimento que eu falei, é a maior audiência disparado. Então é aquela história. E a pergunta que se tem, né? Suponhamos que 10% da Globo pudesse ter, eu não acho que tenha, pudesse ter esse adjetivo forte de lixo, né? Tem outros 90% com famílias que estão lá dependendo e que dependem da estrutura jornalística. Então o mais fácil é a pessoa não brigar. O senhor Bolsonaro briga com todo mundo, até com a própria brigava, até com a própria sombra. Ou concorda com ele ou dança fora. Então agora tem que mudar essa política se quiser continuar da forma que se espera que deva continuar. Né? Acredito que ele seja uma pessoa bem intencionada, acredito que... Mas é isso, não adianta ficar criando a inimizade, jogando indiretas, porque é evidente. Perdão, mas é que acabei me excedendo um pouco na conversa, porque eu tenho umas coisinhas para mostrar para vocês hoje, né? E essa é uma lembrança maravilhosa. Essa é uma lembrança maravilhosa. Eu vou pedir do Festival da Record, Chico Buarque, 1967. Gente, que lembrança, né? Que lembrança espetacular do festival, ganhadora do Festival Record de 1967, Chico Buarque e MPB4 com Roda Viva. Olha, um abraço para o Fábio Bittou, né? Um excelente final de semana, está desejando a todos. Para Rita Carneiro de Mendonça, ela mandou um bravo, acredito que seja para mim, obrigado. A Elvira Araújo, absurdo também, Fernanda, que eles estão sempre mostrando cemitérios
vistos de cima, desnecessário. É verdade, quer dizer, falta um pouquinho de um tostão de psicologia, né? Um excesso de crudeza nesses noticiários. Eu vou falar com ele, preparar vocês aí. Ele é simplesmente um dos maiores compositores da música popular brasileira. É um talento, um amigo querido, mora aqui pertinho de casa, e só uma das gravações que nós vamos tocar hoje já teve mais de 50 gravações dele. Eu estou falando de um compositor que está fazendo sucesso, acho que já passou dos 40 anos de atividade. É o Nenel de Moraes, também conhecido artisticamente como Nenel, que está na linha nesse momento, vai falar conosco, né? Vamos lá. Ô, Nenel, olha só, rapaz, eu fiz uma besteira aqui, mas agora já arrumei. Olha o sorrisão. Tô te falando que agora tá dando pau aqui no negócio. Agora sim, apareceu o Nenel. Boa tarde, Nenel. Boa tarde, meu amigo Fernando. Boa tarde a todos que estão nos vendo. Você não quer imaginar a satisfação que eu tenho de estar, a honra que você me dá nesse momento de estar junto com você e as pessoas que te acompanham. Pois é, além de tudo, danado, tem uma voz de locutor, né? Meu Deus do céu. Ô Nenel, quantas músicas você tem aproximadamente compostas? Olha, Fernando, composta, acho que tem muita música, né? Se você for contar com as músicas que não foram gravadas. Sei. Mas gravadas deve ter umas 400, né? Eu Quatro. contei até 390, mas Aí, eu já venho... Aí você contou até 350, aí passou a contar só o dinheiro que vinha. Mas conta aí. Necessidade mesmo, tá, Fernando? Necessidade. Você gravou com o Roberto, foram 11 músicas, né? Eu gravei, na verdade, eu comecei muito cedo, sabe, Fernando? Sei. E necessidade, naturalmente, né? Mas o Roberto Carlos foi uma referência para mim, né? Depois eu fui seguindo com outros artistas, com até o Vanderlei Cardoso, Paulo Sérgio, Gerry Adriane, vim parar em Zezé de Camargo, Luciano, Chitãozinho Chororó, Sandy Júnior, Alcione, e eu também lancei um CD como cantor em um certo tempo, que a música é a música mais gravada minha, sabe? Chama-se Ponta de Faca, que foi um sucesso muito grande no Brasil todo. E é a música que mais foi regravada minha, chama-se Ponta de Faca. Você disse que teve mais de gravações, não é? Regravações? Não, Eu acho que a internet travou. Que pena. Deixa eu ver o que está acontecendo. Reconectando. Vamos ver. Olha, eu vou tentar ligar para ele de novo e vou tocar Ponta de Faca para vocês ouvirem. Esse é o maior sucesso do Nenel. Aí ele está ainda garoto. Já voltou. Então, peraí, daqui a pouco eu toco. Então voltou. Deu algum problema aí, mas voltou. Tá me ouvindo? tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Mas aí você gravou com toda essa gente. Eu acho que para que a pessoa sempre se lembre, o mais recente sucesso é com Alcione, o Lá Vem o Negão de Tirar o Chapéu, não é isso? É de você e do Paulinho Rezende, não é? Paulinho Rezende, poeta de Itaboraí. É o cara mais rico de Itaboraí, é o Paulinho Rezende. Dizem que tem um outro cara que foi o parceiro dele que conta mais nota do que ele. Mas eu não sei se é verdade. Diz que mora ali perto da... Vão deixar pra lá, né? Senão vão aparecer o pessoal aí pedindo grana. Mas o Paulinho esteve aqui outro dia. Eu tive a oportunidade de entrevistá-lo e quero entrevistá-lo mais vezes. Maravilha. Paulinho é um gênio maravilhoso. É verdade. Mas você sempre cantou o amor, não foi, Nenel? Fernando, eu sempre procurei onde que há do Roberto Carlos. Eu quando comecei a fazer música, eu comecei por necessidade, né? Sei. Eu precisava me espelhar em alguém e nada melhor como tentar gravar a primeira canção com o rei Roberto Carlos. E as pessoas diziam que eu estava ficando meio maluco. Como é que você
quando você conseguiu com o Roberto Carlos, você já tinha uma gravação de sucesso com o Paulo Sérgio, não tinha? 3 músicas gravadas pelo Paulo Sérgio. Pelo Paulo Sérgio. Paulo Sérgio foi o primeiro a gravar uma música minha e fazer sucesso. Foi Paulo Sérgio. Das músicas que você gravou com o Roberto Carlos, qual que te toca mais? Que você acha que foi a tal? Eu gosto muito, Quero Ter Você Perto de Mim. Essa pra mim foi a mais importante, porque foi o início, foi quando eu achei que eu tava aprendendo a fazer mais ou menos, né? A gente nunca aprende. A música. Mas gostei muito dessa canção. Foi a primeira. Foi a primeira, foi então. Foi a primeira e foi gravada na Espanha, Itália, foi gravada por alguns grupos que vendiam muitos CDs, e essa música já me ajudou muito a tirar meus irmãos da casa do outro e construir uma casa no Borel e ainda comprar um apartamento. Eu fiquei com medo de ir para apartamento, eu ter sustentar lá e ter que voltar para o Borel. Aí fiquei morando no Borel e aluguei um apartamento diário. Muito bem, muito bem. Eu me lembro de você, a gente já se conhece há mais de 40 anos. Eu estou com a minha mulher há 40 e comecei 42 anos que se passaram, né? E eu me lembro de você com um disquinho debaixo do braço, lá na Rádio Tupi, na Rádio Globo, na época, na Rua do Russell, 434, né? Você indo falar com o Mário Luiz, às vezes com o Jaime Azulay, com o Pedrinho Nitroglicerina, né? Aquela turma boa, né? E o pessoal te tocava legal, né? O Mário gostava de você, que era o diretor nosso. Muito. Eu devo quase tudo quase a Rádio Globo, o pessoal da Globo, né? Que eles me aceitaram. Né? Foi. Eles souberam da minha... Foi. Aí começou todo mundo a me ajudar a tocar minhas músicas, né? Isso. E eu procurava melhorar cada vez mais nas coisas que eu fazia, para que eu não perdesse o carinho e a ajuda deles. Você é das... muito ao Haroldo de Andrade. Haroldo, pai. Foi não. Não, o Haroldo pai, que eu digo, né, para diferenciar do Haroldinho, que deve estar vendo a gente. O Haroldinho sempre está prestigiando o programa. Então, o Haroldinho era um amigo meu querido, maravilhoso, mas que me dava muita pancada jogando bola comigo, sabe? O Adelson Alves também te tocou. O Adelson tocava menos. Porque eu ia menos, mas eu ia. Mas você ia, é verdade. Mas foi Valdir Vieira, foi... Valdir Vieira, um cara tão legal, na Rádio Globo, hein? Ele é sensacional. E eu consegui chegar até aqui, Fernando, atravessando as épocas. Fantástico, né? Realmente. Formou. Você tem um filho médico, né? Você tem um filho médico e tem mais um, né? Também médico também, o outro não? Não, é o Nelson Vinícius que quer ser juiz. Quer ser juiz. E há de chegar, O Rafael Nelson, que é economista, né? Quer dizer, com a música, com a sua arte. Não só com a minha arte, Fernando, mas com a ajuda de pessoas como você, que eu ia várias vezes no seu programa e pedia para tocar minhas músicas, de você sempre me abriu, além da porta da Rádio Tupi, você me abria sempre os braços. Muito obrigado. Olha, todos nós, a gente gostava muito de você. Se lembra do Luizinho, programador da Rádio Mundial, na época, na 860, né? Que também era teu fã, tanta gente que todo mundo lá gostava de você, né? Eu tenho muita saudade. Se você me perguntar das rádios todas, qual que te marcou mais, embora eu tenha ficado menos tempo, foi na época o Sistema Globo de Rádio. Seguramente que aquilo era uma família, naquela época que você apareceu com o sucesso do Paulo Sérgio e depois você gravando com o Roberto Carlos, né? Dizem até que você é muito amigo do Rei, é verdade? A gente conhece um pouco, né? Por causa do Come de muito tempo, né? Eu conheço o Roberto em 68, foi quando eu comecei a correr atrás dele para mostrar minhas músicas. Mas o que começou mesmo ainda da Rádio Globo foi quando eu fiz uma música que até hoje me emociona, que era a história da minha vida.
quero Ai Meu Pai, Ai Minha Mãe. É. Essa música é também uma das músicas mais conhecidas no Norte e Nordeste minha, porque era uma história da minha vida que foi contada até há pouco tempo no programa do Jô Soares. É verdade. E a Globo me ajudou muito através desse tema. Olha, quem quiser ver esse detalhe do programa do Jô Soares pode ver no YouTube. Tá lá no YouTube, bota, e meu Deus do céu, Jô Soares, programa ao vivo é pouco, né? O Jô Soares e o nosso querido Nenel, né? E é muito emblemático assim. O Nenel teve uma infância de pobreza, né? Foi engraxate, né, Nenel, também, né? E depois perdeu sua mãe, perdeu seu pai, os irmãos se separaram porque foram adotados por famílias lá do Borel, né, da comunidade do Borel. Você não se conformou com isso, né? Você foi à luta até que conseguiu gravar suas primeiras músicas. Na medida que você ganhava dinheiro, você foi estabilizando, como de fato estabilizou toda a família, não foi assim? Foi assim, Fernando. Meus pais morreram antes de eu ser encaixate, né? Sei. E eu tinha 17 anos quando eles morreram. Você tá com violão aí? Você tá com violão aí? O violão perto. Você podia levar esse meu pai aí, se a internet não interromper, fica legal. Vamos lá. Vamos ver esse sucesso que é de uma grande sensibilidade. Acho que vocês vão gostar. Vamos lá. Muito cedo eu aprendi que a minha vida já não era a vida de um rapaz. Não podia mais fazer o que agora normalmente todo jovem faz. Certa noite o destino interrompeu a vida alegre do meu pobre pai. Eu chorei quando senti que perderia o meu melhor amigo, que eu não veria nunca mais. Ah, meu pai, ah, meu pai. Ah, meu pai, ah, meu pai. Tanta coisa não aprendi por você não estar aqui. Logo as circunstâncias então mudaram minha vida imediatamente. E eu tive que parar de estudar. A minha mãe também ficou doente. Numa luta desigual eu fiz de tudo pra não perder outra vez. Mas deveria estar escrito e o destino então se fez. A minha mãe, a minha mãe. A minha mãe, a minha mãe. Tanta coisa não aprendi por você não estar aqui. Quando eu vi a minha mãe adormecida, minha mãe querida, eu suguei a sua boca a esperança, e com ela dividi a minha vida, a minha juventude, um pouco da minha saúde. Meus irmãos agora órfãos mal entendem toda a minha grande dor. Eu que fui a testemunha ocular de tudo, mas seja como for, vou seguir sempre adiante, procurando sempre alguém que possa me ajudar. Tanta coisa que eu devia aprender, agora tenho que ensinar. A meu pai, a minha mãe. A meu pai, a minha mãe. Tanta coisa não aprendi, porque vocês não estão aqui.
Muito bem, espetacular. Eu vou tocar agora, Nenel, Ponta de Faca, é o original do seu primeiro CD, né? Foi CD, não foi? Foi CD. Verdade. E eu vou tocar aqui, depois a gente volta para se despedir, ok? Agora vocês vão ver, ele tá novinho aqui na foto, olha só, cabelo black power, né? E ele gravou Prece, Eu Me Amarro, Ponta de Faca e Estou Dizendo Adeus. Olha que beleza, deixa eu ver, tá tudo certinho aqui. Olha que beleza de música e de interpretação. Eu queria saber o que faço e agradar o mundo. Se preciso dar murro em ponta de faca ou não. Se não devo parar os meus passos à beira do abismo. Para ter uma estátua na praça, ele era tão bom. Não queria saber dessa dor que eu sinto por ela. Porque sei que ela vive estirada nos braços de alguém que não sabe nem pensa que um dia pulei a janela e amei assustado pensando que logo ele vem. Da vida não levo nada, do jeito que a vida vem. Depois de fechar os olhos não adianta ser alguém. Da vida não levo nada, do jeito que a vida vem. Depois de fechar os olhos eu não sou ninguém. Depois de fechar os olhos eu não sou ninguém. La 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 la. Parado, perdido nas coisas do mundo. Eu às vezes duvido que o povo tenha a voz de Deus. É que o homem às vezes se sente mais realizado se ao invés de dizer parabéns ele fala coitado. Da vida não levo nada, do jeito que a vida vem. Depois de fechar os olhos não adianta ser alguém. Da vida não levo nada, do jeito que a vida vem. Depois de fechar os olhos eu não sou ninguém. Da vida não levo nada, do jeito que a vida vem. Depois de fechar os olhos não adianta ser alguém. Da vida não levo nada, do jeito que a vida vem. Depois de fechar os olhos eu não sou ninguém. Que show, né, gente? Que show! Aí o Nenel hoje e o Nenel ontem, garotinho ainda, e já fazendo sucesso merecidamente, né, Nenel? Merecidamente. Nenel, eu quero te agradecer muito a presença, sinta-se homenageado. É uma honra para a gente ter um compositor da qualidade que você tem e sempre terei imenso prazer, enquanto o Papai do Céu permitir, divulgar o seu trabalho, porque é um trabalho genuinamente brasileiro e muito importante, tá bom? Uma boa tarde para você, querido. Na hora do boa tarde parece que caiu a ligação lá. Boa tarde, Nenel, um abração. Parece que caiu, fechou. Um abração, Fernando. Obrigado, querido. Obrigadão. Um abração. Saúde, querido. Pois é, tá vendo? Vamos mandar já daqui a pouco pro Nenel, que tem uma mulher muito bonita, até que eu gosto, né? Mas de qualquer maneira,
eu quero falar uma outra coisinha aqui importante. Eu vou deixar ela para o canto e vou preparar ali direitinho para mostrar para vocês uma coisa. Olha, vamos àquele momento de oração que é muito importante, e depois dele eu tenho uma boa surpresa para vocês, viu? Quer dizer, eu acho que é uma bela indicação. Tem gente que já deve estar sabendo do que eu vou falar, mas vamos primeiro, que é uma tradição desse programa, não é? Esse momento de oração, tá bom? Vamos todos rezar a prece de Cáritas e depois a oração ecumênica que um dia Jesus nos ensinou. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde há de se refletir a vossa santa imagem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque teu é o poder, e tua é a glória, por todo sempre. Amém. Amém. Pois é, legal, né? Um abraço para você que está em sintonia com a gente, nosso carinho, nosso abraço, o nosso muito obrigado pela audiência, né? Olha, um abraço também para o meu amigo Moisés Fux. Alô, Moisés, saudade do amigo, né? Daqueles almoços também bacana que a gente tinha, e tomara que tenhamos mais da Fraternidade da Comunicação, assim como os da Confraria dos Amigos do Rádio, confraria esta que eu sou o patrono. Aliás, um abraço para o Osmar do Breck, o atual presidente da Confraria dos Amigos do Rádio. Mas o que eu tenho a falar para você, a tal surpresa que eu falei, de uma certa forma eu falei ontem também, mas eu gosto muito de prestigiar as pessoas que têm muito talento. E seguramente essa dupla tem muito talento, né? E elas vão fazer amanhã uma live através da plataforma Fanplay, exatamente, fanplay.com. Então a Fanplay, e essa live evidentemente é daquelas que deve ser remunerada. O ingresso custa R$10, mas é um ingresso que é aquela história, você pode comprar um para você. Se tiver 4 pessoas em casa, com você mais 5, todo mundo vai ver a live, né? Então, comprou um ingresso, você tem o direito de puxar a imagem. Eu estou falando da dupla Letícia e Vanessa,
E eu vou mostrar para vocês, estou ajeitando aqui ao mesmo tempo que eu estou falando, eu baixei um pouquinho aqui, que é para ajeitar uma imagem um pouco melhor. Então acontece o seguinte, lá na nossa tela, Letícia e Vanessa, composição das duas, que são de Barra do Piraí, estão no Rio de Janeiro, já tem mais de ano, acredito, ou quase um ano, e estão obtendo grande sucesso, né? E tomara que tenham mais sucesso ainda. São duas irmãs, a Letícia, além de cantar, toca violão, se acompanha, e a Vanessa, além de cantar, toca violino muito bem. Então, e olha que bonito, porque se chama Minhas Raízes. Essa música eu gosto muito dela, porque eu também sou do interior, né? Eu nasci em Cruzeiro, estado de São Paulo, com 2 anos de idade, fui para Juiz de Fora, papai foi ser o gerente do depósito da Texaco de lá. E daí eu fui criado em Juiz de Fora, estudei em Juiz de Fora, e só saí de lá quando fui ser profissional de rádio. Inicialmente fazia estágio de jornalismo, na época na Rádio Itatiaia, depois voltei para Juiz de Fora, escrevi uma peça de teatro, ganhei o prêmio de melhor escritor e diretor, fiquei muito feliz, peguei o dinheiro e vim para o Rio de Janeiro. Isso em 71, e estou aqui desde essa época, aqui fiz minha vida, sou muito grato ao Rio de Janeiro, assim como sou grato a São Paulo, que me deu a vida, e a Minas Gerais, que me deu a educação, por assim dizer. Então eu costumo dizer que eu sou paulimineiroca, paulista, mineiro e carioca. Agora o detalhe é o seguinte, meu coração é dividido, é tripartite. O que eu posso dizer para vocês também é o seguinte, quem é do interior sempre terá alma do interior. E foi isso que essas meninas conseguiram com essa música chamada Minhas Raízes. Vou mudar a tela, presta atenção na letra, para ver que poderosa que essa música é e com que simplicidade essas meninas e com muito talento cantam. Vamos lá, vamos lá. Eu cresci no interior, num lugar de estrada de chão, de pessoas humildes, mas boas de coração. Junto à fogueira, meu pai contava histórias de heróis e lendas que ainda guardo na memória. Junto ao meu cavalo branco, eu cavalgava pelos campos, a galope contra o vento, voavam como pássaros os meus pensamentos. Hoje pertenço a outro lugar, onde encontrei alguém para amar. Mas mesmo longe nunca esquecerei da minha casinha beira-chão, onde criei as raízes e os sonhos do meu coração. Junto ao meu cavalo branco, eu cavalgava pelos campos, a galope contra o vento, voavam como pássaros os meus pensamentos. Hoje pertenço a outro lugar, onde encontrei alguém para amar. Mas mesmo longe nunca esquecerei da minha casinha beira-chão, onde criei as raízes e os sonhos do meu coração. Então, gostaram?
Pois não é? Não tem muito talento essas duas? Com certeza são amigas nossas. Quero agradecer ao Eros Mário Cardoso, que está vendo a gente. Foi ele quem as trouxe aqui uma vez, aqui no meu estúdio casa, por assim dizer, né? Eu tive a oportunidade de fazer amizade. Eu, Samira, gostamos demais dessas meninas. E elas são muito talentosas, merecem um lugar ao sol na música popular brasileira. Então, se você puder contribuir com R$10, compre o ingresso através da fanplay.com ou no Instagram de Letícia e Vanessa. Esse será amanhã a live, às 21 horas, vai ter a presença também de uma DJ, não é? E vai ser muito bacana mesmo. Eu quero também, já registrei aqui o Moisés Fux, o Marco Silva, se ele está falando, este programa é um oferecimento das Espadas Katana, é verdade, não tinha falado ainda, espadascatana.com.br, são autênticas espadas samurai que você importa e chega na tua casa, não é nenhum exagero, custo, e na realidade é uma peça extraordinária e linda, espadascatana.com.br. Mas ele diz também, né, do Restaurante Caçador, da Camélia Flores, da Confraria dos Amigos do Rádio do Rio de Janeiro. Se o Marco Silva diz, quem sou eu para contestar? É um amigo nosso lá dos Estados Unidos, e ele mesmo é um exemplo. Um dia eu comentava com a Samira, eu falei, puxa, esse cara, ele tem muito valor. Por que ele tem valor? Porque se mandou para os Estados Unidos, ainda garoto, né, está lá há 20 anos, graças a Deus, criou a família com a dona Ruth, a filha hoje é casada com o Marine, né, e evidentemente tem os netos todos lá. Eu imagino que não tenha sido fácil. Ele foi realmente um herói, então merece o nosso carinho, o nosso abraço. Muito bem, o Eros Mário Cordeiro deixando boa tarde para todos nós, a Eliane Faixas também deixando boa tarde para todos nós. Muito bem, eu quero agradecer a você, eu quero desejar a você um bom fim de semana e, se Deus quiser, na segunda-feira nós estaremos aqui às 4 da tarde. Não se esqueça de tomar cuidados, não se esqueça de, se sair de casa, saia de máscara, né? Guardar a distância devida, lavar bem as mãos com água e sabão, inclusive com este movimento aqui e este de cá também, não é? Porque ainda que a pandemia esteja diminuindo, é muito importante que ela diminua de todo. Perfeito? Tome cuidados. Se for no shopping, os shoppings agora a partir de segunda-feira serão seu horário aumentado. Então aqui no Rio de Janeiro, do meio-dia às 6, agora vai para meio-dia às 8, perdão, agora vai para meio-dia às 22 horas. Então vai e cuide de ter a devida distância. Nas lojas, a mesma coisa. Vamos com Deus, que com Deus a gente vai melhor. Um abraço grande para você, muito obrigado mesmo. Namastê.